Frei Gilson é uma das figuras religiosas mais influentes do Brasil na atualidade. Ele possui em suas redes sociais milhões de seguidores e, apesar de receber muitas críticas, existem uma quantidade muito maior de pessoas que o defendem, que o amam, né? Pois, através de suas celebrações, ele tem ajudado muita gente a encontrar conforto espiritual. Ele ajuda as pessoas a fortalecer a sua fé e a superar as dificuldades, né, os sofrimentos do nosso dia a dia. Mas a gente não pode negar também que muitas das ideologias que ele defende são contrárias aos ensinamentos de Cristo. Quando ele diz, por exemplo, que a mulher não pode ocupar um papel de liderança na sociedade, que ela não pode estar no mesmo nível que o homem no âmbito familiar, acaba reforçando a violência contra a mulher em nome dessa liderança masculina, né? Já que ele diz que o empoderamento feminino é algo diabólico. Da mesma forma, ele também condena o uso de anticoncepcionais, né, dizendo que o ato sexual deve ser exclusivo para a reprodução humana, né, como se fôssemos animais selvagens. E mais uma vez isso coloca a mulher em uma posição de objeto, servindo apenas como uma parideira, uma reprodutora para a sociedade. A violência contra os homossexuais também é reforçada quando ele diz que as práticas homossexuais são antinaturais e nocivas para a humanidade, já que dois homens e duas mulheres não são capazes de se reproduzir. Só que esse argumento também vale para ele mesmo como religioso católico. Afinal, os padres, as freiras, eles também não se reproduzem. E mesmo assim isso não torna eles inferiores como seres humanos. E o racismo também é reforçado quando ele demoniza as religiões de matriz africana. Apesar dessas crenças tentarem unir o cristianismo às crenças ancestrais dos países africanos, ele aponta isso como uma artimanha do diabo para nos iludir. E é muito curioso, né, porque a religião dos escravos para ele é do demônio, mas a igreja que durante séculos abençoou e permitiu a escravidão é de Deus. E também durante a pandemia, ele dizia aos seus fiéis que não deveríamos acreditar no que diz a Organização Mundial da Saúde, né? Porque quem ora e tem fé em Deus está protegido contra a Covid e contra qualquer outra doença. Essa fala, além de ser um desrespeito imenso a todas as vítimas, né, e as famílias das pessoas que morreram durante a pandemia, ela vai de encontro ao Evangelho, quando Jesus, ao ser tentado por Satanás, ele diz o seguinte: não coloque à prova o Senhor seu Deus. Né? Então não adianta você estar indo para a igreja em uma pandemia, orar e chamando por Deus, ao mesmo tempo que você está ajudando a espalhar uma doença que vai levar sofrimento e morte a milhares de famílias, inclusive a sua. Mas a maior contradição do Frei é quando ele tenta espalhar a desavença, a desunião dentro da própria Igreja Católica. Quando ele afirma que a teologia da libertação é algo também demoníaco e que está tentando destruir a Igreja. Para quem não sabe, a teologia da libertação é uma filosofia católica que também mais tarde foi adotada por outras religiões, que tenta colocar em prática os principais ensinamentos de Jesus a respeito de como devemos tratar o próximo. Quando Jesus diz que o caminho para a salvação está naquilo que fazemos aos outros e que a cada vez que nós acudimos e ajudamos aos mais fracos, aos mais oprimidos, é a Jesus que estamos fazendo isso, então essa teologia nos ajuda a enxergar que, olhando nos olhos daqueles pequeninos, daqueles marginalizados, que nós seremos capazes de enxergar a face de Deus. Como São Paulo diz, né, de nada adianta a nossa fé se nós também não tivermos caridade, né? Uma fé sem ação, sem transformação do mundo, ela é morta. E a teologia da libertação nos mostra que caridade não é apenas você ajudar aquele que está necessitado naquele momento. Não é só você dar um prato de comida para quem tem fome. É você entender que existem essas pessoas necessitadas porque a gente vive em uma sociedade injusta, em uma sociedade desigual, né, que
A sociedade capitalista ela foi desenvolvida para acumular o poder na mão de poucas pessoas ao custo de sofrimento de várias outras. Então, a melhor forma de você exercer essa caridade é transformando essa realidade, é impedindo que existam pessoas nessa situação de rua, de abandono, de total sofrimento. O melhor exemplo disso é o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, que faz um trabalho de décadas ajudando moradores de rua, ajudando presidiários, crianças doentes, pessoas que não têm mais ninguém para olhar por elas. Mas além de alimentar, de vestir, de dar abrigo a essas pessoas, o Padre Júlio também entende que existem decisões políticas e econômicas que continuam perpetuando essa miséria. E a única forma de mudar essa realidade é combatendo esse mercado imobiliário que faz com que existam tantos imóveis desocupados ao mesmo tempo em que existem tantas pessoas desabrigadas. E é claro que ao fazer isso ele é duramente perseguido, né? Tanto figuras políticas, influenciadores, empresários e também lideranças religiosas dentro da própria Igreja Católica tentam calar o padre a todo momento. E aí vem o Frei Gilson dizer que esse tipo de pensamento, esse tipo de ação que tenta trazer a justiça de Deus na humanidade é algo diabólico, né? Curioso como ele gosta de falar no diabo com tanta frequência. E aí parece que o Frei simplesmente não se importa com esse sistema, né? Ele ora, né, pedindo a Deus que livre o Brasil do comunismo, mas ele ignora completamente que é o sistema capitalista que tem trazido sofrimento a milhões de pessoas, né? Esse sistema que é baseado na ganância, na exploração, no consumismo, no individualismo. E também é interessante observar que a fé que o Frei Gilson defende também é uma fé individualista, né? Ele se preocupa muito em você estar orando, você está pensando na salvação da sua alma, mas não se preocupa com o sofrimento daqueles que estão ao seu redor. É uma religião que serve muito como um analgésico, né? Você crê que vai ter uma salvação eterna, uma vida após a morte, e então, com esse pensamento, você consegue suportar o sofrimento, as injustiças desse mundo. Mas aí isso acaba funcionando como uma viseira em que você fica anestesiado, você ignora o que está acontecendo ao seu redor e você nunca toma uma atitude para tentar mudar essa realidade. Se nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, esse reino só pode acontecer quando essa justiça vier a acontecer na humanidade. Eu não estou dizendo que você deve deixar de acompanhar o Frei. Eu sei que as pessoas que são devotas e acompanham suas orações, a imensa maioria delas não são machistas, racistas, homofóbicos. São pessoas que são capazes de ignorar os ensinamentos errados dele e focar só na parte que realmente é edificante. Mas é importante lembrar que Jesus veio para que todos tenhamos vida e vida em abundância. E isso só pode ocorrer através da transformação desse sistema injusto. Então você quer fazer a sua oração de madrugada, é importante que você faça, fortaleça a sua fé, mas ao longo do dia coloque essa fé em prática, porque ela não vale de nada se não for utilizada para transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Vamos seguir mais o exemplo do Padre Júlio Lancelotti. Precisamos superar esse sistema diabólico. Muitos santos, muitos religiosos já apontaram as injustiças desse mundo. Agora está na hora da gente começar a mudar.